Pessoal, tudo bem? Então, como a Pro tinha falado na semana passada, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente porque ela vai acontecer aqui pelo YouTube, tá? Nesse vídeo. Então, pra gente começar, eu vou pedir pra vocês abrirem a apostila na página 333. Então, eu consegui aqui no Escolhas nosso livro virtual e abri na página 333. A gente viu na aula passada o grupo dos peixes, que são os primeiros animais vertebrados. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre o grupo dos anfíbios, tá? Eu vou fazer a leitura e vou pedir para vocês acompanharem aí pela apostila de vocês. Os primeiros tetrápodes. Há cerca de 400 milhões de anos, no período devoniano, as águas eram povoadas por diversas espécies de peixe. Alguns, como hoje em dia, possuíam estruturas similares aos pulmões, que lhes permitiam ficar algum tempo fora d'água, e membros capazes de sustentar seu corpo nessas condições. Essas espécies podiam explorar recursos presentes nas margens de corpos de água, como lagos. Provavelmente, os tetrápodes se originaram de uma linhagem de peixes, como a descrita acima. Um possível cenário evolutivo é o de ambientes aquáticos rasos, com pouco gás oxigênio dissolvido em regiões quentes. Neste cenário, organismos com respiração aérea poderiam compensar a baixa concentração de gás oxigênio na água. Além disso, se conseguissem se movimentar fora da água, poderiam se deslocar e explorar recursos inacessíveis para outros animais. Esses indivíduos certamente teriam mais chances de sobreviver, de se reproduzir e de deixar descendentes. Os tetrápodes primitivos teriam dado origem a duas linhagens, uma que resultou nos anfíbios, primeiro grupo de vertebrados capaz de viver no ambiente terrestre, e outra que evoluiu para os répteis, linhagem da quais depois surgiram as aves e os mamíferos. Então, peguem aí o marca-texto de vocês e grifem essa parte aqui, ó. Primeiro grupo de vertebrados capaz de viver no ambiente terrestre. Então, os anfíbios, eles são aí o nosso primeiro grupo que vai viver na terra. Os peixes só podem viver no ambiente aquático. E os anfíbios, eles passam uma parte tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Aqui ele trouxe pra gente um fóssil, né, que é uma reconstrução do esqueleto de um tetrápode primitivo do período devoniano. Percebam aí, animal vertebrado, possui coluna vertebral e crânio. E aqui, né, as vértebras como esqueleto, então possui esqueleto ósseo, por isso que é um animal vertebrado. Tudo bem? Então, vamos continuar. Característica dos anfíbios. Como todo tetrápode, os anfíbios apresentam os membros anteriores e posteriores bastante fortes e firmemente conectados a uma coluna vertebral. A organização fundamental para a sustentação e locomoção no ambiente terrestre. Tem pulmões simples, não tão eficientes quanto dos répteis, das aves e dos mamíferos. Sua pele, fina, úmida, permeável e rica em vasos sanguíneos, permite que ocorra a troca de gases através dela, complementando a eficiência reduzida dos pulmões num processo chamado de respiração cutânea. Ao mesmo tempo, as características da pele também implicam grande perca de água para o ambiente, um dos fatores que restringem os anfíbios a ambientes terrestres úmidos. Anfíbios, assim como os peixes, são animais ectotérmicos. Então, vamos aí por parte entender os conceitos que ele trouxe aqui para a gente no texto. Coisas importantes que nós precisamos saber. Eles possuem pulmões simples. Então, os pulmões deles, eles fazem respiração pulmonar. Lembra que a gente falou que os peixes fazem respiração branquial, respiram através das brânquias? Os anfíbios são os nossos primeiros animais, primeiro grupo de animais a apresentar pulmões. Então, eles realizam respiração pulmonar, tá bom? Então, ó, grifem aí. Tem pulmões simples. Se vocês quiserem puxar uma setinha aqui e escrever respiração pulmonar, é bem importante também, tá? Através da pele que ocorre a respiração cutânea. Então, eles fazem aí
para complementar, ajudar esse pulmão que é simples, eles fazem uma respiração cutânea, que é a troca de gases através da pele. Então, vocês podem grifar pele, troca de gases e respiração cutânea, ok? Isso faz com que, através como a pele é permeável, ela perde bastante água, os anfíbios, eles são animais que precisam ali estar sempre próximo a regiões de lagos, rios e mares, ok? E os anfíbios, assim como os peixes, são animais ectotérmicos. A gente viu na última aula o que isso significa. Para quem ainda não lembrar, também puxa a setinha aqui para escrever, que é um conceito super importante, tá? Os animais ectotérmicos são aqueles que a sua temperatura corpórea acompanha a temperatura do ambiente. Então, se a temperatura do ambiente estiver 10 graus, a temperatura do corpo desses animais vai estar 10 graus. Se a temperatura estiver 15, vai estar 15. Se a temperatura estiver 20, vai estar 20. E assim por diante. Temperatura corporal acompanha a temperatura externa. Tudo bem? Então, vamos continuar. Os anfíbios também dependem do meio aquático para se reproduzir. O macho vocaliza para atrair a fêmea, e ambos liberam gametas na água, fecundação externa. Sensíveis à desidratação, os ovos gelatinosos permanecem na água ou em locais úmidos até eclodirem em larvas, conhecidas como girinos. A presença de brânquias e uma cauda permite aos girinos respirar e se deslocar na água. Brânquias e caudas são geralmente reabsorvidas durante a metamorfose, que os transforma em indivíduos adultos. As salamandras e as cobras cegas realizam fecundação interna. Neste caso, os ovos podem permanecer dentro da fêmea ou ser depositados no meio externo. Então, vamos entender aqui os conceitos importantes, tá? Fecundação, ela é externa. Então, os gametas liberam aí, são liberados na água e precisa ter a participação do macho e da fêmea. Então, uma reprodução sexuada com fecundação externa, ok? Os gametas são liberados na água. Quando esses gametas são liberados, eles vão ser fecundados e vão formar ovos. Então, os anfíbios são ovíparos, eles possuem ali a sua reprodução, o primeiro estágio de reprodução em ovo. Depois que esse ovo se desenvolve, ele vai formar o girino. O girino, ele não tem capacidade para se desenvolver em ambiente terrestre, então ele precisa se desenvolver ali na água, tá? Por isso, ele apresenta cauda e brânquias para realizar a respiração branquial. Então, parte da vida do anfíbio é a respiração branquial e parte da vida dele é a respiração pulmonar, tá? Ele vai se desenvolver, a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele vai reduzindo essa cauda e criando as patas para poder ali habitar o ambiente terrestre úmido que fica próximo a essas regiões, tá? E então a gente pode falar que ele participa de um processo de metamorfose. Onde que tá escrito aqui no texto que eu já me perdi? Achei. Metamorfose. Então, grifem aí também a palavra metamorfose. Lembra que a gente conversou sobre a metamorfose acho que foi, eu não lembro se foi da borboleta ou se foi do gafanhoto, mas eu lembro que a gente falou lá quando a gente conversou um pouco sobre os insetos, que eles realizavam um processo de metamorfose. Aqui também os anfíbios, como o exemplo que o livro deu do sapo, realiza esse processo de metamorfose, ok? Então, aqui, ó, a representação esquemática mostra a metamorfose de um sapo. Vamos ler o nosso mais ainda. Anfíbios em declínio. Mesmo com muitas espécies a ser descobertas, os anfíbios lideram a lista dos vertebrados ameaçados de extinção. Por serem animais muito sensíveis à alteração do ambiente, costumam ser os primeiros a desaparecer em regiões modificadas pela ação humana. Por isso, são utilizados como indicadores de qualidade ambiental. A poluição e o aquecimento global estão entre as principais causas apontadas para o declínio das populações de anfíbios em todo o mundo. Pensando nas principais características dos anfíbios, justifique brevemente por que eles são tão vulneráveis aos efeitos da ação humana. Então, aí a gente pode observar as características
dos anfíbios em relação tanto à sua reprodução quanto às suas características físicas, eu vou assim dizer, né, fisiológicas. Por que vocês acham que eles são vulneráveis ao ambiente e também aos efeitos da ação humana, tá? Eu vou pedir aí para vocês responderem e eu vou disponibilizar o gabarito para vocês amanhã. Então, vamos continuar aqui, tá? Na nossa leitura, vocês façam assim que terminar esse vídeo, que ainda vai sobrar um tempo da nossa aula. Diversidade dos anfíbios. Sapos, rãs e pererecas são anuros, grupo mais diverso entre os anfíbios. Os adultos não têm cauda e seus membros posteriores são bem maiores que os anteriores, o que lhes possibilita a locomoção por meio de saltos. Sapos são anuros mais ligados à vida terrestre, com corpo maior e pele muitas vezes rugosa. Pererecas vivem e se deslocam por entre a vegetação com a ajuda de ventosas presentes nas pontas dos dedos. Já as rãs estão mais associadas ao ambiente aquático, apresentando dedos unidos por membranas que auxiliam na natação. Então, aqui a gente tem o primeiro grupo de anfíbios. Os anfíbios, eles são divididos em 3 grupos diferentes, tá? O primeiro deles são os anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas. Esses aqui são classificados por não apresentarem cauda e membros posteriores, maiores que os anteriores e possibilitam uma locomoção, deixa eu grifar aqui para vocês grifarem na apostila de vocês, locomoção por meio de saltos, tá? E cada um vai ter a sua característica em relação à sua pele. Já o outro grupo são os urodelos, que inclui as salamandras, que são anfíbios que apresentam cauda e corpo alongado. Opa. As formas terrestres se deslocam com o auxílio das 4 patas, enquanto as aquáticas usam a cauda como nadadeira. Esses animais são mais diversificados no hemisfério norte. No Brasil, há apenas uma espécie na região norte. Então, a gente tem aí a representação do grupo dos urodelos com as salamandras, que podem ser tanto de ambiente terrestre quanto de ambiente aquático. Aqui, ó, tem um exemplo de uma salamandra aquática. Olha a carinha dela como é diferente, lá já do sapo e da perereca. É um pouquinho parecida já, mas é mais diferente. Ela apresenta o corpo alongado. E o outro grupo são das cecílias ou cobras cegas, que são anfíbios sem patas, são apódes. Apresentam corpo alongado, cabeça pequena e olhos vestigiais, característica relacionada ao hábito escavador da maioria das espécies. Olhos vestigiais são olhos cegos, por isso que ela é chamada de cobra cega, tá? Ela não consegue ter uma visão muito boa, uma visão mais turva. Então, aqui ele trouxe pra gente uma representação da cobra cega, que pode chegar até 45 centímetros de comprimento. Uma coisa é para vocês ficarem atentos, não confundam cobra cega com o grupo dos anelídeos. Elas não fazem parte do grupo dos anelídeos, porque elas não possuem o corpo segmentado, elas possuem um corpo desenhado, tá? Isso aqui são listras desenhadas e não são segmentos, como no caso dos anelídeos. Elas apresentam também respiração pulmonar, a respiração dos anelídeos é uma respiração cutânea, tá? Então, existem aí as diferenças entre as cobras cegas e os anelídeos, por isso que elas são classificadas no grupo dos anfíbios. Bom, vamos lá para os nossos exercícios. Número 1. Todo mundo sabe que um peixe fora d'água não consegue sobreviver por muito tempo. Então, como foi possível uma linhagem de peixes ter conquistado o ambiente terrestre? Então, a gente conversou agora há pouco, estava falando lá no nosso texto de abertura, por que os anfíbios são considerados os primeiros tetrápodes? Então, o que fez com que eles conquistassem aí o ambiente terrestre? E 2. Cite 3 fatores que tornam os anuros extremamente dependentes de água para se reproduzir. Quando ele fala dos anuros, ele está falando também ali de todo o grupo dos anfíbios, tá? Por que os anfíbios são extremamente dependentes da água para se reproduzir? Vamos pensar no ciclo de reprodução,
tá? Então, vou deixar aí também para vocês fazerem esses 2 exercícios. E vou disponibilizar o gabarito amanhã. Vamos para o Ninguém Me Disse Que. O Brasil produz ciência de qualidade. Quando pensamos na profissão de cientista, é comum imaginarmos alguém vestido de jaleco, trabalhando em um laboratório de prestígio em algum país da Europa ou nos Estados Unidos. Talvez essa seja a imagem vinculada pela maior parte dos meios de comunicação, que geralmente destacam pesquisadores e centros de pesquisas estrangeiros. Por outro lado, pouco se fala a respeito dos cientistas e dos outros centros de pesquisas brasileiros que têm grande relevância nacional e internacional. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, por exemplo, é um deles. Com sede em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, foi fundada em 1900, com o nome de Instituto Soroterápico Federal. O jovem médico Oswaldo Cruz dirigiu o instituto, que tinha por objetivo produzir soro e vacina contra a peste bubônica, causadora da morte de cerca de 1/3 da população europeia no final da Idade Média. Hoje, após o trabalho de Oswaldo Cruz, a Fundação não se dedica apenas à produção de soros, vacinas e equipamentos de saúde, mas também se tornou um importante centro de ensino. Nela, são desenvolvidos diversos projetos de pesquisa para o controle das doenças como AIDS, tuberculose, malária e etc., além da formação de profissionais em diversas áreas da ciência e de tecnologia. Que ele coloca uma imagem para a gente do prédio da Oswaldo Cruz lá no Rio de Janeiro. Outro centro de pesquisa reconhecido internacionalmente é o Instituto Butantan, responsável pela produção de vacinas e soros no país desde 1900. A fama do Instituto cresceu bastante no período em que o pesquisador Vital Brasil viajou pelo mundo divulgando resultados de pesquisa sobre soros antiofídicos. Foi Vital Brasil que comprovou ser necessário desenvolver fármacos específicos contra o veneno de cada espécie de serpente. Infelizmente, o Instituto Butantan perdeu sua maior coleção de serpentes, aranhas e escorpiões de região tropical em um incêndio ocorrido em maio de 2010. Estima-se que a perda de cerca de 80% da coleção de serpentes e de 40% da coleção de artrópodes. A perda do banco de tecidos foi da ordem de 93%. O incêndio levantou o debate sobre a falta de investimento do governo em instalações onde se desenvolvem pesquisas nacionais. Embora seja crescente a importância do Brasil na produção científica mundial, grande parte dos resultados ainda é publicada em revistas nacionais, o que limita a divulgação da pesquisa científica nacional em países estrangeiros. Revistas reconhecidas pela comunidade científica mundial publicam artigos escritos em língua inglesa, o que possibilita maior alcance entre os cientistas de todo o mundo. Dar visibilidade à ciência brasileira é essencial para atrair mais pesquisadores e investimentos à pesquisa nacional. Esse texto é muito atual, né, gente? Que a gente está vivendo agora nessa pandemia do coronavírus. Todo o mundo está em busca de uma vacina contra esse vírus. Aqui ele colocou pra gente as representações, uma fachada aqui do Instituto Butantan, e as coleções de antes do incêndio de maio de 2012 e depois. Olha só que dó e que perca para nossa comunidade científica em geral, tá bom? Falando nisso, número 1. Discuta com seus colegas o que faz o Instituto Butantan um centro de pesquisa reconhecido internacionalmente e quais as vantagens desse reconhecimento. Então, por que ele é reconhecido internacionalmente e quais são as vantagens disso? 2. Você conhece ou já ouviu falar de outros institutos ou centros de pesquisa brasileiros? Se sim, conte aos seus colegas o que sabe sobre eles. E pesquisador brasileiro, você conhece algum? Então, vocês conhecem alguns outros institutos ou centros de pesquisa ou faculdades de pesquisas brasileiros? E pesquisador, você lembra de algum pesquisador que você já ouviu falar? 3. Como o episódio do incêndio do Instituto Butantan pode ser relacionado à valorização da pesquisa nacional? Então, por que vocês acham que é importante valorizar aí a pesquisa nacional e o que esse incêndio pode nos mostrar? E 4. Em sua opinião, como os meios de comunicação poderiam contribuir para a divulgação da pesquisa científica brasileira? Então, vocês vão responder aí
esses 4 exercícios do Falando Nisso, os exercícios da página 334 e 335 também, tá? Façam aí nesse tempo ainda que a gente tem de aula, e eu vou disponibilizar o gabarito para vocês lá no Escolhas amanhã, às 8 horas às 8 horas da manhã, perdão. O gabarito já vai estar disponível lá no Escolhas para vocês, tá? Então, a gente viu aí sobre o grupo dos anfíbios. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem pelo binóculo ou pelo chat do Escolhas, mas eu só vou conseguir responder vocês na quinta-feira do dia 24, tá bom, pessoal? Mas façam esses exercícios e qualquer dúvida me mandem, ok? Um beijo pra vocês e até amanhã.